Aleph é esse homem de Deus que teve uma grande experiência com Deus, teve a sua vida transformada. Eu creio que alguns conhecem, né? Alguns sabem aquilo que Deus tem feito na vida dele. E nessa semana, segunda-feira, se eu não me engano, eu me lembrei dele. Era culto dos homens hoje, né, no caso, e eu disse: rapaz, eu vou convidar o Aleph para dar o testemunho dele aqui no culto dos homens, porque a nossa intenção com esse culto aqui, queridos, é que sejamos edificados, é que nos reunamos como homens para adorar a Deus, mas que sejamos edificados, fortalecidos, porque o diabo ele tem tentado e tem conseguido destruir muitos homens, né, na cachaça, na bebida de todos os tipos, na prostituição, no mundo do crime, não é verdade? E em várias outras armadilhas, o diabo tem conseguido destruir alguns homens, e muitos. Mas aqui na Igreja Batista da Promessa, os homens que quiserem realmente ter uma vida transformada e ter uma vida equilibrada depois dessa transformação, é só permanecerem, é só ouvirem o que sai desse altar, né? E em especial nesse culto também, em nome de Jesus. E hoje não vai ser diferente, vamos ser edificados pela vida do Aleph nessa hora, em nome de Jesus, tá certo? Estenda suas mãos para cá, estenda, nós vamos orar por ele, em nome de Jesus, glória a Deus. Meu Deus e Pai, nós te louvamos nessa hora, Pai, e agradecemos a Ti, pela oportunidade que temos de Te adorar, meu Deus, mas também, meu Deus, de receber a palavra do Senhor, de receber uma orientação, meu Deus, um renovo, de receber um alerta, meu Deus, para que tenhamos cuidado, para que andemos em caminhos retos, para que andemos nos desviando do mal, Pai. Esta é a palavra, meu Deus, que eu tenho certeza que vai sair nesse momento da boca do Aleph, Pai. Ela vai fazer isso em nós, ela servirá de alerta para que possamos permanecer em Ti, Senhor. Usa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. O pastor me convidou, né, para trazer meu testemunho aqui diante do culto dos homens. E eu vou falar um pouco aqui, né? Algumas pessoas já conhecem, né, um pouco do meu testemunho, que eu já passei. Mas eu também quero falar um pouco do meu antes, né? De conhecer a Jesus. Até mesmo antes de eu me converter pela primeira vez. Antes de conhecer a Jesus, na verdade, né? Eu vim de uma família que era católica. E a gente, muitas das vezes, não anda visitando muito a igreja. Quando vai, não presta muita atenção na palavra. E fui crescendo, né? Adolescente, provando das coisas do mundo. Comecei a experimentar do álcool, né, que é a primeira porta que o diabo nos abre para que ele venha apresentar outras portas, né? E através do álcool, né, comecei a beber muito novo, criança ainda, eu acho que uns 13, 14 anos. E comecei, né, a beber, fui entrando num vício do álcool. E depois de um tempo eu conheci algumas amizades, né? E muitas pessoas falam que a amizade ela não vai influenciar em nossa vida, que a gente tem nossas escolhas, que a gente faz o que a gente quiser. E por um tempo eu pensei assim também, né? Conheci alguns amigos que, jovens como eu, já faziam algo a mais do que eu já estava, né, no álcool. Eles já começaram muito novo a fumar, né, a experimentar droga. E eu, por um tempo, eu vivia nisso, que ele não ia me influenciar a fazer aquilo. E aí, certo tempo, eu comecei a continuar andando com esses amigos, e às vezes eu dava conselhos para eles largarem. Mas, com um certo tempo, eu comecei a entrar nesse caminho, né, nesses novos vícios. Que é a segunda porta, né, é o cigarro. Pensar que não, eu já estava provando de droga mesmo, fumando maconha, cheirando pó, virando dias e noites, dando preocupação para minha família. Minha mãe já não dormia mais, não tinha mais paz dentro da minha casa, né? E eu continuei por muito tempo nessa vida. Certo tempo já estava entrando no mundo do crime, com pessoas que também estavam me influenciando desde esse tempo de adolescente. Já estava praticamente perdido, né?
atolado mesmo no fundo do poço. Fui criado também de uma forma, numa família dura, que a gente não sabia expressar um amor por uma pessoa, não sabia o que era dizer um eu te amo para uma mãe, para um pai, para um irmão. E eu cresci dessa forma, com essa dificuldade, né? De saber o que é falar pelo menos eu te amo para minha mãe. Eu não sabia o que era isso. Até que então, como diz aqui nesse versículo em 2 Coríntios 5,15, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E um dia, quando a nossa igreja ainda era nas tendas aqui, né, em 2015 para 2016, eu comecei a visitar, né, aqui a Igreja Batista da Promessa. E Deus é tão bom que Ele faz coisas em nossas vidas para que a gente possa se aproximar, né, de Deus. Eu, por um tempo, quando eu já estava, nesse tempo que eu falei que eu estava perdido, me aprofundando nas drogas já, eu adquiri uma doença, né? Fiquei com alguns sintomas de tuberculose. Fazia muitos exames, nunca dava mesmo no exame. Fui para Teresina. E um dia eu conversando com o médico, ele disse: rapaz, se tu conseguir o tratamento para tuberculose, você pode fazer, porque você está com a bactéria, não está detectando nos exames, mas se tu conseguir, pode fazer, porque o medicamento vai matar essa bactéria. E então ele disse que eu não podia mais beber, né, nem fazer nada de errado. E aí foi um tempo que uma pessoa convidava um amigo meu, né, para vir aqui na igreja. E ele, para não vir só, com vergonha, ele: Aleph, bora lá comigo. E eu, embora. E comecei a visitar, nessa época, muitos jovens aqui na nossa igreja. E aí a gente veio uma vez, veio outra, aí a gente mesmo já convidava nossos amigos para vir. E a gente começou a gostar, né? E Deus começou a falar aos nossos corações. Eu falo ao nosso porque não foi só eu que me converti, todos eles que vinham visitar aqui comigo acabaram se convertendo para a honra e glória do Senhor, né? E primeiro se converteu um amigo meu, o Caio, que andou um tempo afastado, mas hoje também ele voltou para os caminhos. E aí eu continuei a visitar. O meu outro amigo, que era o Tiago também, que se reconciliou também, ele que me chamava, ele trabalha fora, né? Ele viajou e eu continuei vindo visitar com o Caio aqui. E um dia num culto, numa festa dos céus que tinha antes, né? Que após o encontro tinha a festa dos céus. E eu ali ouvindo o testemunho das pessoas. Ali naquele dia tinha uma pessoa que andava comigo quando eu estava perdido, né? Contando do testemunho dele. E naquele momento Deus começou a falar ao meu coração, né? Que como ele, que era até pior do que eu, estava ali, se converteu, entregou a vida dele para Jesus. E eu ia continuar nessa vida, né? De tudo que não presta. E até então eu ali ouvindo os testemunhos e Deus falando muito comigo. Não só nesse dia, né? Mas todos os cultos que eu vinha, porque eu acho que não é diferente, né? Muitas das vezes a pessoa que visita a igreja, a gente acha que alguém contou a nossa vida para o pastor que está aqui pregando em cima. Porque muitas das vezes tudo que ele fala, a gente diz: não, alguém contou a minha vida ali para ele, não tem condição não. E a gente, mal sabe a gente que é Deus, né? Falando conosco, querendo nos trazer, né, para Ele, porque a gente está afastado. E nesse dia então, eu na minha casa, né? Antes de eu vir para o culto, era o dia de eu tomar o último remédio desse tratamento meu, nesse dia. Me lembro como se fosse hoje. E eu peguei aqui a cartela de remédio, olhei, fui tomar o medicamento e pensei comigo, né? Pai, será que eu vou voltar para aquela vida desgraçada de novo? Uma vida sem paz, né? Coração sempre com aquele vazio, precisando de Deus. E o Espírito Santo ali já vinha tocando, né, no meu coração. E eu disse: meu Deus, eu não quero voltar para essa vida, né? E nesse dia me convidaram para vir aqui na Festa dos Céus, e eu vi, ouvindo. E ali naquele momento do apelo, né, que o pastor Raniel fez, nesse dia foi o pastor Raniel, ele começou a orar, fazendo um apelo, e eu ali de olhos fechados no meu lugar. E o Caio já tinha se convertido, ele estava assim na minha frente, eu atrás dele. E aí eu escutei chamar pelo meu nome, né, Aleph. E eu aqui de olhos fechados, eu abri pensando que era o Caio, eu olhei para ele ali de olho fechado orando, né. E eu escutei novamente Aleph, e eu olhava para um lado, olhava para o outro. Meu Deus, quem é que está me chamando? E até então que eu percebi, né, que era Deus me chamando até pelo meu nome, foi algo forte, que no momento em que eu levantei a minha mão ali, Deus me
me encheu de uma forma que eu transbordei ali naquele momento, que eu explodi chorando, sem nem saber o porquê. Eu chorava que minhas pernas tremiam, e eu fui na frente me tremendo e chorando, sem saber o porquê. Mas hoje, assim, quando a gente conhece, né, um pouco da palavra, a gente sabe que aquele momento era Deus, era o Espírito Santo ali dentro de mim, no meu coração, me preenchendo, colocando ali, tapando, né, cada lacuna ali, cada buraco que eu estava ali machucado, né, que eu cresci de uma forma ali, como eu disse, sem amor, e a gente não sabe nem o que é o amor direito, e Deus foi nos preenchendo com aquele amor, e quando a gente sente do amor de Deus, a gente começa a chorar de uma alegria, né, porque a gente não consegue explicar o que é estar na presença de Deus, a gente só sabe que é muito bom estar na presença de Deus, né. E então naquele momento eu me converti, poucos tempos depois nosso ciclo de amizade se converteu, e eu passei um certo tempo aqui na Igreja Batista da Promessa, né, que eu era mesmo da frente, queria participar de tudo, do fogo mesmo, gostava mesmo de estar na presença, e um certo tempo eu deixei esse fogo se apagar um pouco, né? Porque a gente sabe que nós temos que manter esse fogo aceso todo o tempo. Você que é jovem, né? Até mesmo você que já é adulto, que é casado, não deixe esse fogo se apagar que está dentro de você, né? A gente muitas das vezes se acomoda um pouco, mas nós sabemos que o inimigo ele tem sede na nossa vida. Ele não descansa. Talvez no momento ali que você está um pouco ali deixando de fazer as suas coisas de intimidade com Deus de lado, né? O diabo tem se aproveitado dessas oportunidades. E então, como eu era jovem, ainda solteiro nessa época, fui dando espaço, né, para o diabo, fui deixando esfriar. Chegou um certo ponto em que eu me afastei, né, dos caminhos de Deus. E fui me afastando das amizades da igreja. E fui para o mundo novamente. E então, no mundo, eu comecei a ter aquela curiosidade de novo, de experimentar o que não presta, sabendo eu que isso ali não ia me influenciar em nada mais, né? Mas por um certo tempo eu passei ainda muito tempo ainda quieto, né? Porque para a glória de Deus, assim, o que eu adquiri aqui nos caminhos do Senhor, eu levei para fora assim muito o temor de Deus. E eu lutava muito contra mim mesmo, né? Assim, no desejo de voltar para os caminhos do Senhor, um desejo de estar na presença de Deus novamente, né? Mas ali tinha algo ali que sempre me prendia ao mundo. E talvez você que esteja hoje aqui passe por isso, né? Eu cheguei a um tempo em que o desejo de voltar para a casa de Deus era grande, só que eu ficava naquela, eu não andava mais nem fazendo muito assim, coisa de errado, né? Mas eu estava no pecado sim. Eu falo assim muita coisa comparado com a primeira vez em que eu me converti, porque eu era alguém que estava mesmo no fundo do poço, no lamaçal mesmo de pecado, eu estava aprofundado mesmo. E de uma certa forma Deus me trouxe, né, para os caminhos dele. E aí eu fui criando essa curiosidade novamente, comecei até a experimentar drogas de novo, naquela vida de amanhecer o dia, bebendo cachaça, dando preocupação novamente para minha família. Minha mãe não dormia, não era noite. E até que um tempo eu conheci a minha mulher hoje, né? Na época a gente começou a namorar. Eu me aquietei mais também através dela. Mas, como eu estava falando, voltando aqui, há coisas que nos prendem ao mundo. E eu nesse tempo já com ela, quieta e querendo voltar, mas gostava de beber ainda, né? Os finais de semana. Tinha esse vício ainda comigo ali. E aí, aquele desejo de eu voltar para os caminhos do Senhor, essa bebida num sábado estava me prendendo ao mundo. Só por causa de um sábado eu ficava imaginando, rapaz, eu vou me reconciliar. E aí eu gosto de beber minha cervejinha dia de sábado, como é que eu vou convidar um amigo meu para ir na minha casa beber e tal. E sabendo eu que eu já estive aqui na casa do Senhor, né? E a gente sabe que a gente tem sim muitos momentos de comunhão, a gente não se diverte só na bebida, só na droga, a gente não se preenche só disso não. A gente sabe que aqui a gente se junta direto, a gente tem as nossas brincadeiras, a gente só não faz beber, glória a Deus, né? Que ainda é muito mais melhor, mais sadio pra gente.
mas nós temos nosso momento de comunhão, de sair, de estar reunido com nossos amigos, de marcar um almoço, um churrasco, algo. Mas o diabo é sagaz, ele apaga isso da nossa memória, né? E ele queria me deixar preso nisso. E nisso que eu estava preso, né? Um certo dia, fui jogar em Barra do Corda, né? Para muitos que me conhecem aqui, eu gosto, né, de jogar futebol. Já joguei profissional há um tempo. E quando eu vim, eu continuei a jogar futebol amador em várias cidades. Nesse dia eu fui jogar lá em Barra do Corda. E aí, na volta, né, como muitos sabem, eu sofri um acidente. E naquele dia ali, eu pensei que já era para mim, né? Porque quem conhece a palavra sabe para onde que ia, né? Mas assim, quando eu peguei o acidente, que eu consegui acordar ali naquele momento, eu orei ainda, né? Me reconciliando com Deus, pedindo para Deus para me ser salvo, né? Eu não lembrei nem de mãe, nem de pai, nem de família. O que eu lembrei naquele momento foi que se eu morresse ali sem Cristo, eu ia para o inferno, né? E porque a gente que já conhece da palavra, a gente sabe, né, que se a gente morrer sem Cristo, a gente não vai para um lugar bom. Porque não há como você plantar coisas ruins e colher coisas boas, né? Então Deus me deu uma nova chance, né? Quando tudo parecia perdido, a graça me alcançou. E eu queria ler um texto aqui em Lucas, no capítulo 15. Do versículo 11 ao 24. É uma palavra bem conhecida, né? Que é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a prioridade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Trate como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este é meu filho. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Amém? E aqui a gente vê, eu pego esse relato assim como se fosse a minha vida, né? Que eu já estava perdido novamente e Deus me resgatou novamente em uma situação parecida com a de antes, né? Mas ali no momento em que eu peguei esse acidente, quando eu me desesperei, comecei a orar, né, a Deus, por um momento eu senti que meu corpo estava intacto, eu não peguei nenhuma pancada no meu corpo, minha pancada foi toda na face. E ali eu percebi que eu poderia ter uma chance ainda de sobreviver, né? E eu comecei a lembrar dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. E
depois desse acidente, né, eu fui para o socorrão, fui levado entre a vida e a morte. Passei ali alguns dias lutando, né, pela minha vida. Os médicos me reanimando e eu sem saber nem onde é que estava, né, na UTI. Passei 13 dias a 14 na UTI ali, quando eu recebi alta, mas foi algo ali, algo que foi milagre de Deus. Ali eu comecei a acreditar mais ainda no poder da oração. Porque quando eu cheguei no socorrão, eu já estava despachado, né, pelos médicos. Tentaram ali tudo, mas eles diziam que só por um milagre, né? E a minha mulher me contando, disse que perguntava para as amigas delas, mas só que elas não diziam, né, ela disse depois, né, que eu escapei. Elas diziam que não podiam comentar, né, se a gente vai escapar ou não. Mas quando eu escapei, elas diziam, né, que os médicos mesmo já não tinham esperança. Mas nesse momento a gente conhece um Deus, né, um Deus que faz milagre, né, o médico dos médicos. Porque eu estava ali no leito de morte, já despachado pelos médicos. E Deus fez mais um milagre, né, na minha vida. E eu glorifico por essa situação, né, que eu passei no hospital, de andar perdendo a minha vida. Eu glorifico porque Deus deixou que o diabo tocasse na minha vida, né? Mas não permitiu que ele tirasse a minha vida. E aí, então, Deus começou a escrever uma nova história, né, sobre a minha vida. Para quem não sabe, nesse acidente, a minha pancada foi só na face, né? Foi tão grande que a minha face é toda reconstruída. Eu tenho, acho que uns 42 parafusos no rosto. Tem placa, tem tela. E assim, a minha face hoje ela está praticamente 90%, né, do que era antes. Porque quando eu saí ali do hospital, eu me olhava no espelho e, meu Deus, a gente tem que ser forte mesmo para não entrar em uma depressão grande. Porque quando eu me olhava no espelho ali, eu parecia um monstro mesmo, um monstro. Isso aqui meu ficou afundado para dentro e minha cara toda inchada. E eu orava muito a Deus, pedindo que Deus restaurasse a minha face, né? Porque quando eu estava ali com meus amigos que me visitavam, conversando, estava tranquilo ali. A gente nem lembra, né, como é que está o rosto. Só que quando eles saíam, né, que eu entrava ali no meu quarto, que eu me olhava no espelho, eu via assim a diferença, né, como estava meu rosto. E a gente não sabe nem se ia ter coragem mais de sair na rua. Meu rosto totalmente todo torto, o olho estava assim um pouco para baixo, todo inchado. Isso aqui essa face aqui de dentro do nariz estava afundada para dentro. E Deus é tão bom que Ele usa as pessoas também, né, ao nosso redor. E aí um dia minha irmã comentou comigo, né, sobre o médico que tinha me operado. E eu fui mandar mensagem para ele agradecendo, né, pelo que ele tinha feito. E aí ele pediu, né, que eu fosse lá visitar ele para que ele visse como que estava a minha face. E aí eu fui lá no socorrão já com quase um mês depois. Aí ele olhou e disse: como é que tá a tua mordida? Até minha boca estava torta assim, porque até o céu da minha boca partou nesse acidente, foi tudo refeito. Aí eu disse: rapaz, minha mordida está torta. Aí ele olhou, meu nariz estava fundo, né? Aí ele disse: rapaz, pois no meu próximo plantão tu vem aqui que eu vou te operar. Primeiro ele falou que ia ter que refazer, né, o nariz e a mordida. E eu até no momento ali eu perguntei: rapaz, quanto é isso, doutor? Porque eu imaginei que iria ser particular, né, que ia ser caro. E ele disse: não, eu vou te operar aqui, vai ser de graça aqui no socorrão. E ali eu fui vendo, né, o cuidado que Deus tem com a gente. Nesse momento, mais uma vez, Deus usou alguém ali para fazer algo, né, sobre a minha vida ali, naquele momento que eu estava precisando. E aí, quando ele chegou, um amigo meu que trabalha no socorrão falou que ele tinha chegado. E eu mandei mensagem, ele pediu para mim ir lá. E para a glória de Deus, né, a minha mordida já estava melhor. E aí ele disse que ia ter que operar só o nariz. E aí eu passei por outro momento de cirúrgico, né? Teve que abrir tudo aqui, ó, por cima da minha cabeça, descolar a face para refazer o meu nariz aqui e a frente do olho. E eu passei por mais esse momento, né? Mas sabendo agora que Deus estava no controle, eu já tinha ali me reconciliado também com Deus. E quando a gente está em Cristo Jesus, a gente confia mais, né? A gente passa a ter mais fé. E aí eu fiz essa cirurgia, voltei para minha casa e eu já tinha assim me reconciliado com Deus, eu orando ali. Mas num culto de virada, eu vim aqui na igreja e tomei essa decisão aqui na frente também dos homens, né? De me reconciliar. E nesse dia se reconciliou eu e a minha esposa. E hoje, né, para
Eu fui uma pessoa que cresceu também de um certo jeito, que eu não acreditava mais nem em casamento. Para mim, que todo relacionamento ali era, com um certo tempo ele ia se desgastar e a pessoa ia se separar. O meu pensamento era esse. Eu nunca imaginei de viver o que eu vivo hoje num casamento, de ter uma esposa mesmo que me ama, que me respeita, que eu amo ela, que eu respeito ela também, e que tenham filhos abençoados também, né? Que estão todos aqui na casa do Senhor. E a gente que vive aqui esse propósito com Deus, a gente sabe que o mundo hoje está todo o contrário, né? O que é certo lá fora hoje é errado, o errado é certo. Mas que nós possamos viver nesse errado para o mundo, né? Que é fazendo as coisas certas para Deus. E que o que eu peço assim muito para minha esposa é que nós possamos permanecer se fortalecendo um ao outro. Como eu disse, no casamento, eu não acreditava mais viver, de ter um casamento feliz. Eu nunca tive, na verdade, um casamento, né? Glória a Deus, foi meu primeiro casamento. E a gente se casou aqui na igreja. E a gente vive bem, né? Para a honra e glória do Senhor. Nós somos fiéis também aqui na casa do Senhor, como o nosso irmão estava falando ali. Para a honra e glória do Senhor, o que eu tenho aprendido aqui de pessoas que vêm nesse púlpito passar para nós, eu tenho colocado em prática. E uma das partes que eu faço isso é na minha fidelidade com Deus. E eu tenho colhido também muitas coisas boas, né? Através disso. Não que eu faça isso para colher, né? Que a gente, como ele disse, a gente tem que fazer de coração, né? E muitas das vezes, quando não é o dia de eu dizimar, tem uma hora que dá a palavra da oferta, que eu não oferto, eu não consigo, na verdade, ficar sem ofertar aqui na igreja. Porque se eu não vier, começa a me incomodar. Eu já fico com o pesar de não ofertar. E eu ali me levanto e sempre faço isso, né? De amor, com carinho, porque essa igreja aqui, eu tenho acompanhado do início dessa construção, né? Que, não do início quando foi comprado, mas eu já acompanho ali das tendas. E aqui é um dos lugares melhores que você tem para ofertar, para dizimar, que a gente está vendo para onde que está indo tudo, né? A gente vê o tamanho desse templo. A gente vê o que o pastor tem feito aqui ao redor, tem comprado terreno para fazer outras coisas para a nossa igreja, para os nossos jovens, para os nossos eventos, não precisar mais estar correndo atrás de outras pessoas, né? E a gente sabe que Deus tem se alegrado aqui com essa igreja, porque a gente vê muitos milagres acontecer aqui. Aqui eu costumo usar um testemunho também de um irmão nosso que já se foi, né? Que era alguém muito querido aqui por todos nós, que era o nosso irmão Neguinho. Foi alguém mesmo que eu vi ali o milagre muito grande de Deus, de que para todas as pessoas eu acredito que tem jeito, se ela se entregar para Jesus. O irmão Neguinho, ele já me contou o testemunho dele muitas vezes, assim, eu sentado eu e ele conversando, e ele me dizia que ele já era daqueles certos noiados ali da rodoviária, né? Que a gente acha ali que aquelas pessoas não tem mais jeito. E ele disse que sempre, ele disse para mim, quando eu acordava de manhã ali no meio do tempo, eu sentia aquele vazio, aquela tristeza, aquela vontade de voltar para casa. Mas o diabo me prendia, eu ficava naquela solidão, aquela vergonha de voltar para casa. Mas quando ia se passando o tempo, vinham outras pessoas e oferecia, né, uma bebida ali, uma droga, e tudo começava de novo. E ele preso naquilo, mas para quem conheceu ele, né, Jesus alcançou ele e transformou mesmo a vida dele de verdade. E hoje eu acredito que sim, que ele está ao lado do Pai, que era o que ele mais dizia, né? E aí, meu irmão, como é que tá? Ele dizia, só esperando a hora de subir. E hoje a gente se alegra em saber que ele está com Deus, né? Que a gente sabe que Deus pegou ele e levou para ele. E esse tipo de coisa é que me fortalece, né? Às vezes ali eu estou fraco, eu olho para o testemunho de um irmão o que Deus tem feito na vida dele, o que Deus tem feito na minha própria vida, né? De onde Deus me tirou, de eu ter passado ali por situação, né? De estar num leito de morte. E o que eu tenho a dizer aqui hoje é que nós possamos confiar, né, nesse Deus, que nós não venhamos olhar para os nossos irmãos aqui da igreja assim, porque muitas das vezes você pode se ferir com alguma coisa e acabar se desviando por isso, né? E uma vez eu peguei uma palavra aqui na igreja mesmo, que o pastor disse que nós temos que se espelhar em Jesus, né? Que vai ser o único que não vai nos decepcionar. E muitas das vezes a gente até vê, né? Algumas pessoas vêm se reclamar de um irmão que fez isso, de um irmão que fez aquilo. E a única palavra que eu deixo para eles é essa, né? Meu irmão, que nós se espelhamos em Cristo, né?
porque Ele não vai nos decepcionar. Nós não estamos aqui por causa de ninguém, nós estamos aqui por causa de Cristo. E que nós possamos permanecer, né, aqui até a sua volta, porque nós sabemos que aqui é o lugar certo. Nós estamos com as pessoas certas também. E que nós possamos nos ajudar, né, quando nós vemos um irmão fraco, nós possamos ir lá levantar. Nós sabemos que aqui muitas vidas ainda irão ser alcançadas, né? Eu oro muito pelos meus amigos que estão no mundo, né? Às vezes a gente dá uma palavra, a gente convida, a gente luta, né? Às vezes tem umas pessoas que dão mais trabalho até de vir visitar, muitos vêm, muitos ouvem a palavra, mas muitos estão presos em poucas coisas, né? E que nós possamos tirar isso da nossa mente, né? Que nós possamos nos libertar disso que nos prende ainda ao mundo e entregar a nossa vida para Deus. Porque a nossa vida agora ela é diferente, né? Ela é propósito, não apenas sobrevivência. E que nós possamos permanecer. Amém? Eu queria encerrar, né, hoje aqui o meu testemunho. Muitas das vezes a gente até passa por algumas coisas esquecidas de falar nesse momento. Mas o que eu quero falar é que nós possamos confiar em Deus, né? Porque assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua, né? Porque eu vivi de tudo que não presta, eu já provei. E eu já estou, depois que eu voltei, eu acho que vai fazer 6 anos, 5 anos que eu estou de volta, né, na casa do Senhor. E o que eu quero é viver aqui, nesse lugar. E ver os meus amigos aqui também, né, nesse lugar. Porque nós sabemos que um dia nós iremos estar ao lado do nosso Pai, que é o que nós mais almejamos. Que nós estamos aqui é por isso, né? De um dia nós nos encontrarmos com o Senhor para a glória eterna. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Só quem foi abençoado aí, diga aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso, querido. E assim, na verdade, é o que Deus quer fazer na vida de todos. Lógico que Deus não quer que passemos pelo que o Aleph passou, certo? Por quê? Porque o Aleph, ele esteve à beira da morte. Eu fui visitar ele na UTI. E eu me lembro da cena, quando eu entrei na UTI, e ali o relato dos médicos e a Michelle acho também, que o Aleph estava muito agitado. E quando ele acordava assim, tinha que amarrar ele. E quando eu cheguei lá, ele estava amarrado na cama da UTI. Só que ele estava dormindo, né? E eu me lembro de tudo, os equipamentos nele e tal, a face dele. Porque assim, quem já entrou numa UTI, de um hospital desse, quem já entrou numa UTI, sabe o quão pesado é o ambiente. E ali, de fato, eu orei por ele, né? Nós sabemos que Deus, ele age. A audição é a última coisa que alguém nesses casos ele perde, né? Ele pode não responder com os outros sentidos, mas ele está ouvindo. E o Aleph, ele esteve à beira da morte e Deus trouxe ele da morte. E que nós possamos entregar nossa vida a Jesus sem ser num momento assim. Glória a Deus, porque o Aleph teve mais uma chance. Mas ele nunca imaginava que ia passar por isso, ele passou. E é essa a ideia e o pensamento da maioria dos homens que estão no mundo. Eles nunca acham que vão passar por algo ruim desse tipo, certo? Mas seguros, nós só estamos com Jesus. Seguro, você só está com Jesus. Você não tem poder de se autoproteger. Porque às vezes no mundo nós estamos e a gente acha que está no controle da situação. Não, eu bebi só um pouquinho. Não, tá hora eu vou para casa. Não, só isso. Não, eu vou fazer algo errado. Né? Eu vou fazer só mais essa vez e aí eu largo de mão isso aqui. É só mais uma cheirada, é só mais uma tragada, é só mais um gole, é só mais um assalto que eu vou fazer, é só mais uma parada que eu vou fazer e eu paro. Saia dessa se você está assim, querido. Saia dessa em nome de Jesus. Garanta a sua salvação.
em Cristo. É possível. Talvez você pense, não é mais possível, não consigo, já tentei. Jesus, Ele está aqui agora, Ele tem poder para libertar você, para trazer você de volta à vida. O Aleph se afastou, mas graças a Deus, ele creu de novo, e aqui está ele, há 6 anos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, e depois dessa oração, eu vou fazer o apelo, tá? Então eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração e fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, primeiramente, pelo que o Senhor fez na vida do Aleph. A vida dele é uma inspiração para nós, a vida dele nos traz alegria, Pai. A história dele, meu Deus, nos dá esperança. Esperança, meu Deus, na mudança. Não é porque